Boa noite, a paz do Senhor a todos, espero que estejam todos bem. E hoje no devocional eu quero compartilhar algo que queimou em meu coração e espero que o Espírito Santo se revele aqui para nós essa noite e que ele possa falar com você, assim como ele falou comigo. A passagem que eu vou ler está lá em Mateus 28, versículo 19 e 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Em diversos versículos bíblicos a gente encontra essa ordem de Jesus para falar para as outras pessoas dele, para levar o evangelho às outras pessoas, e ele estará conosco. Então, desde a minha conversão, eu entendi muito claro que eu precisava falar de Jesus para as outras pessoas. E isso me incomodava bastante porque eu não conseguia falar, eu tinha vergonha, eu não conhecia direito. E ao longo dos anos isso continuou acontecendo, né? Eu nunca achava um momento adequado para falar de Jesus e sempre havia um obstáculo para declarar ali que aquela era a minha fé e eu queria também que aquela pessoa compartilhasse da mesma fé. E isso sempre me incomodou e quando eu resolvi falar disso era porque eu acho que a gente precisa realmente falar de Jesus, as pessoas precisam conhecer Jesus, né? O mundo anda muito mal, as pessoas estão com os corações endurecidos, então não há perdão, não há amor, então eu vejo a necessidade disso. E Jesus sabia disso, né? Por isso ele nos ensina a falar do amor dele para as outras pessoas. E eu achava que isso era tão importante que eu pulei algumas etapas, né? Então, mesmo que eu não seja uma ótima oradora, eu poderia falar de Jesus porque o Espírito Santo está comigo. Então, ele me direcionaria, ele me daria suporte, amparo e sabedoria para falar dele, né? Propriedade em pessoa estaria ali. E eu sempre achei que essa era a parte mais importante, falar de Jesus. E meditando sobre essa palavra, para falar da importância sobre o id, me peguei pensando o contrário, não o não id, mas o que eu preciso fazer para as pessoas saberem que Jesus está na minha vida, né? Eu preciso realmente falar para a pessoa aceitar Jesus ou eu preciso demonstrar que minha vida foi transformada por Jesus, né? Então, lendo alguns devocionais, algumas outras leituras bíblicas que a gente vem fazendo, eu vi que para o ID funcionar, a gente precisa, primeiramente, praticar, né? Praticar a vida em Jesus, né? Então, eu preciso viver integralmente a minha vida com Jesus, que isso será demonstrado através do meu testemunho, né? Então, viver na prática os ensinamentos que ele mesmo, neste versículo no 20 ali, ele fala para a gente viver aquilo que foi ordenado. Então a gente vai falar para as pessoas daquilo que a gente vive, né? Então a gente tem que ter essa motivação bem definida, né? Então, para eu falar das pessoas, eu preciso conhecê-las, né? Como eu vou falar de algo que eu não conheço? Então eu preciso conhecer Jesus, eu preciso estudar, eu preciso meditar na palavra, eu preciso ter comunhão com Ele, para quando eu for falar dele, as pessoas entendam de forma clara que eu conheço aquela pessoa, né? Deus nos mandou ir, mas a direção é mais importante do que a velocidade. Então eu me incomodava muito em não estar fazendo o suficiente, quando o básico que seria andar com Jesus já seria o suficiente, né? Então a gente tem que mostrar na prática como Jesus transformou nossas vidas, né? E levar o nosso testemunho através das nossas vidas, né? Então, eu vou falar aqui 4 itens, né? 4 ordens, 4 sequências do que devemos fazer antes de querer falar de Jesus. Primeiro, a gente tem que ter paciência, né? Paciência em entender que existe um tempo para a gente conhecer
E quando a gente falar de Jesus para essa pessoa, ter a paciência de esperar ela entender. A gente também teve um processo anterior. Então, como eu quero que aquela pessoa aceite Jesus naquele momento e já entregue a vida dela sem realmente ela passar um tempo e ela conhecer a pessoa de Jesus, né? Exige um posicionamento, então nós temos que nos posicionar diante das situações, não ter medo, não duvidar daquilo que Jesus nos coloca na mão. Então, se é pra gente falar de Jesus, a gente vai conseguir falar. Primeiramente, a gente tem que estar com Ele, né? Então, a gente tem que ser firme, fiel no seu testemunho e literalmente andar com Jesus para que as pessoas vejam as nossas transformações diárias. Exige devoção, então eu preciso realmente dar prioridade para as coisas de Deus, preciso ter um tempo com Ele, uma dedicação ali para que essa comunhão seja tão evidente que as pessoas não duvidem disso, né? E vejam Jesus através de nós. E por último, o amor, né? Por último e não menos importante, porque o amor de Cristo é atemporal. Então, ele ensinou para aquelas pessoas naquela época para falar dele e ensina hoje. Então, hoje mais do que nunca precisamos desse amor, né? Que esse amor arde em nossos corações para nós termos transformações diárias de vida, porque em tudo a gente é tentado, em tudo a gente é condicionado a duvidar, é condicionado a se afastar, né? Ficou muito descartável a fé atual. Qualquer motivo é motivo para você sair da igreja, é motivo para você não perdoar o irmão. A gente elenca às vezes nossas prioridades acima de outras pessoas. E isso, quando vai falar de Jesus, não existe, porque Jesus foi humilde ali naquele momento em falar do amor dele. E nós precisamos dessa humildade na hora de falar de Jesus para as outras pessoas. A gente tem que amar essas pessoas, né? Essa humildade tem a ver com o amor que Jesus tinha por nós, tem por nós ali naquela época. Ele deixava isso claro, que o amor dele era o que estava fazendo ele passar por todas aquelas coisas, e ainda é hoje, né? Então, ele fez isso para posterioridade. Então, antes de falar de Jesus, precisamos viver com Jesus, precisamos ter comunhão com Jesus. E talvez seja isso que vem me incomodando desde sempre, porque às vezes eu queria fazer mais rápido, mas estava sem a direção, né? Então, às vezes a gente não percebe que Deus fala conosco através da mesma palavra várias vezes e de diversas áreas da nossa vida. Então, o ID é importante? Com certeza. Precisamos falar de Jesus muito mais para as pessoas, mas viver com Jesus na prática, mostrar para as pessoas que nós somos transformados dia após dia por esse Jesus maravilhoso é mais importante. Porque se a pessoa vê através das nossas vidas que Jesus cura, que Jesus é amor, que Jesus restaura, que Jesus nos faz prósperos, firmes, eu não tenho dúvida que essa pessoa também vai querer compartilhar da mesma fé que você e viver a mesma vida que você vive debaixo do senhorio de Jesus Cristo, porque Ele realmente transforma nossas vidas. Bom, eu espero que essa palavra toque você, porque Jesus Cristo realmente precisa ser falado para as pessoas, mas Ele precisa estar no nosso coração. Antes disso, espero que você conheça um pouco mais Jesus através desse devocional e que isso te instigue a conhecer, estudar, meditar na palavra, para você falar para todo mundo que Jesus é o único que salva, é o caminho, a verdade e a vida. Uma boa noite, até mais!